Não. Que Deus abençoe a todos os companheiros de terra. Eu sou o apóstolo José, apóstolo e discípulo do profeta Caco Filipe. Neste momento, eu trouxe aqui um tema capital, um tema pertinente, o coronavírus e as igrejas. E eu tenho como convidado o pastor Yannick Yaka, da Costa do Marfim, e o pastor Tiago da Silva, do Brasil. São eles que vão poder esmiuçar este glorioso tema, a fim de vocês compreenderem por vocês mesmos a respeito desta pandemia que está a assolar o mundo inteiro, o coronavírus e as igrejas. Pastor Yannick Yaka, tem a palavra. Sim. Boa noite a todos, boa noite aos irmãos que estão visualizando este vídeo. Eu estou perdendo um pouco meu português devido ao fato de que estou falando muito inglês e francês. Pero ao que concerne o tema, o que temos notado é que quando Deus traz uma maldição sobre a terra, as igrejas vão reforçar, irão dizer a seus fieles: você tem que orar, você tem que fazer assim e assim em diante, sem poder dirigir estes fieles a buscar a face de Deus, a cara de Deus, que é o profeta que Deus envia numa geração. Vemos na Bíblia que quando havia uma tal uma doença no mundo, no tempo de Isaías, Deus, o povo estava dirigindo, como se diz, hacia Isaías para buscar a vontade de Deus. Em cada tempo que havia uma doença sobre a terra, a humanidade devia buscar o profeta de Deus para saber que Deus descia para curar esta doença. Pero o que estamos notando agora é que as igrejas estão em jejuns, em oração, sem buscar o profeta do seu tempo, que é o profeta Caco Filipe. É muito triste mesmo. Amém. Deus abençoe o nosso pastor Yannick Yaka, com seu contributo. E do outro lado do Brasil, eu dou a palavra aí ao precioso pastor Tiago da Silva. Pastor Tiago da Silva, esmiuça este tema, as igrejas e o coronavírus. Amém, amém. Que o anjo Cordeiro abençoe o apóstolo, o irmão Yannick também, né? A todos os irmãos e irmãs que estão aí ouvindo essa live agora, né? E a respeito do coronavírus, as igrejas têm tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Porque o profeta disse aí em Caco 3, 25, que era por causa do pecado e por causa das igrejas, né? Por causa das igrejas. Então, você vê que a igreja, elas têm a parte maior é as igrejas. Por quê? Se nós pegarmos em termos de entendimento, você vai ver que se uma pessoa peca hoje, é porque ela é membro de alguma igreja, alguma religião. E aquela religião, ela permite que aquela pessoa peque. Então, isso quer dizer o quê? Que o pecado das pessoas é por culpa das igrejas. E a doença, ela está vindo por causa do pecado e das igrejas. Então, essas falsas igrejas sobre a terra é que tem feito com que as pessoas pequem, né? Se você ver bem, hoje, o coronavírus, essa doença que está aí na Terra hoje, sob a autoridade de Deus, né? Porque ela é profética, né? Foi dita aí aos 20 de outubro de 2002, através do profeta de Deus, né? O profeta Caco Filipe, que essa doença viria, né? Então, você vê que essa doença hoje, ela ataca todo tipo de pecado em que o profeta diz na mensagem. Futebol, novela, as igrejas, tudo está sendo atacado, os pecados, o qual foi dito através do livro da vida da nossa geração hoje, que é o livro do profeta Caco Filipe. Então, as igrejas têm elas têm a culpa delas é enorme sobre isso. É por isso que a maldição vem sobre elas. É por isso que os seus líderes hoje
estão sendo humilhados, né? Junto com seus deuses, né? Hoje, o Deus católico, o Deus evangélico, o Deus protestante, o Deus branamista, hoje não pode fazer nada diante do verdadeiro Deus, né? Que é o Deus dos Espíritos dos Profetas. Hoje. Estão hoje sem ação, sem saber o que fazer. E esses homens, com esses grandes impérios aí, que necessitam de dinheiro para poder pagar as despesas das igrejas, estão indo na internet se humilhando perante dinheiro, né? Perante dinheiro. Porque você vê que essas igrejas, elas não pregam salvação, né? A intenção delas é se enriquecer e enviar as almas para o inferno. Essa é a intenção de todas as igrejas que estão sobre a terra hoje. E como o profeta diz que atrás de um presidente de uma república se encontra demônios, né? E por se encontrar demônios através desses presidentes da república, você vê que os presidentes da república, também movidos por demônios, eles estão indo atrás desses feiticeiros, desses bruxos, como Edir Macedo, Silas Malafaia, né? R.R. Soares, e entre todos esses mundos, através de jejuns, né? E o profeta diz que quanto mais esses presidentes da república se ajuntarem com esses homens para fazer jejum, esses jejuns têm se tornado uma abominação perante Deus. Isso é abominação perante Deus, né? Então você vê que as igrejas, o impacto da morte que está tendo no mundo inteiro, isso é por causa da falsa adoração. Essas igrejas eles têm levado as pessoas a adorarem os falsos deuses, né? Como já foi dito em outras lives aqui hoje pelos irmãos, né? Ali no Moisés, diante daqueles deuses do Egito, Moisés, quando jogou as pragas ali, você vê que os demônios não poderiam fazer nada sobre aquilo. Quando Moisés ordenou que passasse ali o sangue do cordeiro sobre os umbral das portas, para que protegesse os seus gênitos, você vê que, naquele momento, quando o anjo da morte ia passar no Egito, o faraó, ele clamou, ele poderia fazer jejum, ele poderia fazer grupo de orações, ele poderia reunir todos os seus sacerdotes ali para ajoelhar durante o Amun-Ra, que era o deus da cura, que Amun-Ra não poderia fazer nada sobre aquilo. Por quê? Porque era a mão de Deus sobre eles, né? Então, da mesma forma, hoje, Deus tem trazido um julgamento sobre esses deuses que estão sobre a terra hoje. Deus católico, Deus evangélico, Deus protestante, o Deus do Islã, o Deus do branamismo, o Deus do islamismo, né? O Deus do budismo. Deus hoje tem trazido sobre eles esse julgamento, assim como no tempo de Moisés. Então, quando o anjo da morte passou ali e começou a morrer os primogênitos dos filhos daquelas pessoas ali, eles poderiam bater os joelhos, eles poderiam jejuar, eles poderiam fazer o que quisesse perante os deuses deles, que nada disso resolveria. Nada disso poderia resolver, né? Por quê? Porque Deus estava colocando a mão sobre aquele povo. Então, o tema hoje esse tema que o apóstolo Hugo Zé tem trazido para nós aqui, coronavírus e as igrejas, né? Então, é um tema que tem tudo a ver, porque é por causa do pecado e por causa das igrejas. Mas o que acontece? O que faz com que as pessoas pecarem são as igrejas. Se o padre católico, ou se o Papa levassem os seus membros para o profeta vivo da nossa geração, não teria mais pecado. Se o pastor de igreja, eles levassem os seus membros a ouvirem o profeta vivo da nossa geração, não teria pecado, né? Mas o que eles fazem? A partir de 2002, quando o profeta Cabo Filipe profetizou sobre essa doença, uma doença nuclear que viria, né? O qual os cientistas ainda não conseguiram comprovar, mas nós sabemos pela revelação profética, porque nós cremos pela fé, né? Porque a fé ela é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas crê.
nós não vimos e nem ouvimos o que o anjo e o cordeiro disse, mas nós cremos inteiramente nisso. Por quê? Porque o que Deus deu e o diabo tirou tem sido revelado ao profeta Cacau Filipe aos 24 de abril de 1993. Então, as igrejas, eles pecaram, eles fazem com que as pessoas pequem. Principalmente esses líderes religiosos que estão sendo movidos pelos mesmos demônios que há no Egito. É dito na mensagem que o profeta diz que os demônios não morrem. Os demônios não morrem. Eles apenas vão trocando de face. E o diabo, Satanás, ele pensou que ele se escondendo através do nome Jesus Cristo hoje, ele não seria revelado, né? Mas como em Amós 3:7 diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos profetas, Deus envia um profeta hoje para revelar esses falsos profetas. Deus envia o verdadeiro para revelar os falsos profetas, os quais estão agindo sobre a terra. Doenças, mesmo sabendo que é um profeta vivo na terra, o que eles vão fazer? Primeiramente, eles vão dar ouvido aos seus pastores. Ao invés deles procurarem saber o que Deus está fazendo, o que Deus tem falado a respeito sobre essa doença, eles vão consultar os seus pastores, seus bispos, seus reverendos. É onde as pessoas têm se tornado cada vez mais pecadoras. Porque isso é um pecado contra o Espírito Santo. Até então, essas igrejas, eles falarem, eles fazerem todo tipo de bagunça com o nome de Jesus, é uma coisa. Mas pecar contra o Espírito Santo, esse não é digno de perdão. E o que é o Espírito Santo hoje na Terra? É a mensagem de Mateus 25:6 e Apocalipse 12:14. Hoje o Espírito Santo na Terra é a mensagem do profeta Cacau Filipe. E todos que vão contra isso, está pecando contra o Espírito Santo. Né? É onde estão morrendo pessoas e mais pessoas. Então você vê a culpa, o tema diz aí, coronavírus e as igrejas. A culpa é totalmente das igrejas, porque elas teriam que levar as pessoas, levar os seus membros ao profeta vivo. Né? E mesmo assim, até o presidente da República, ele não tinha que consultar com os curandeiros, com esses mágicos, adivinhadores que estão em casaco hoje de terno e gravata, se fazendo de pastores, que não passa mais do que feiticeiros modernos, né? Então você vê que o pecado delas é tão grande. E um presidente da República, ele tinha que levar a sua nação ao profeta vivo. Porque o profeta, ele tem a solução. Porque o profeta Cacau Filipe, ele só não disse que viria a doença, mas ele também disse o porquê da doença, a causa da doença, né? A causa da doença. E a causa da doença hoje são todas essas falsas igrejas, esse sistema religioso que está sobre a terra hoje, que estão decapitando as almas das pessoas e levando as suas almas para o inferno. Você vê o profeta diz em Cacau 3, além da profecia, o profeta fala muito ali sobre esses homens, né? Esses falsos, esses líderes hoje religiosos aí, né? O qual nós sabemos que hoje eles são os cabeças de clérigos, eles dominam todo o sistema religioso aí, e as pessoas estão sendo marcadas hoje pela marca da besta. Além disso, então, a culpa é deles, porque eles teriam que levar as pessoas ao profeta vivo da sua geração, que hoje é o profeta Cacau Filipe, né, irmão? Amém. Realmente, Deus abençoe também o pastor Tiago da Silva, do Brasil. Vocês terão a oportunidade de poder voltar a ouvir o pastor Tiago. Eu também quero esmiuçar este lindo tema, o coronavírus e as igrejas. Realmente é um tema muito pertinente, um tema muito capital, porque quem está por trás do coronavírus é realmente as igrejas e o pecado. As igrejas e o pecado é que está por trás do coronavírus. Você pode dizer o porquê, mas como isso? Você vê, as igrejas têm conduzido a humanidade para o inferno. Deus nunca mandou ninguém ser membro de uma igreja católica.
Deus nunca mandou ninguém ser membro de uma igreja evangélica, universal, mundial, pentecostal, batista, metodista. Deus nunca mandou ninguém ser protestante, uma igreja protestante, presbiteriana, anglicana e assim diante. Deus nunca mandou alguém ser muçulmano. Deus nunca mandou alguém ser budista, hinduísta. Deus nunca pediu a ninguém para ser membro de uma religião. Nenhuma religião está mais próxima de Deus uma do que a outra. O caminho de Deus, o caminho que nos leva até a Deus é somente o profeta. Mas como a humanidade tomou caminhos, tem tomado caminhos que Deus ele mesmo não traçou, é por esta razão que a ira de Deus se abateu sobre a terra, mas antes da ira de Deus se abater, Deus tem que advertir que vai fazer isto. Deus não faz nada sem que primeiramente revele os seus segredos aos seus profetas. Em 20 de outubro de 2002, Deus revelou ao profeta Filipe que viria uma doença extrema e que o mundo andaria de sofrimento para sofrimento. E viria um tempo em que haverá uma doença, em que esta doença fará com que as escolas sejam fechadas, em que pessoas poderiam ter medo de saudar o seu irmão ou o seu melhor amigo por medo de ser contaminado pela doença. Você vê? Pessoas terão medo de poder subir no ônibus, no autocarro, assim em diante. Então, hoje nós estamos a ver o cumprimento desta profecia. E os líderes religiosos, para provar ao mundo que eles pegam por causa do dinheiro, e o nome de Jesus Cristo tornou-se como um comércio, e abrir igreja hoje é como abrir uma empresa. Nas redes sociais, estão a enviar contas bancárias para os filhos pagarem dízimo. Você vê? Nas redes sociais, estão a enviar contas bancárias para os filhos poderem dar doações, ofertas e assim diante. Por quê? É porque eles pegam pelas suas barrigas. No tempo de confinamento em que Deus está chicoteando o mundo, em vez deles ligarem aos seus fiéis para procurarem saber se tem comida em casa ou não, eles ligam para pedir os dízimos e as ofertas. Você vê? É por causa do pecado. Quando alguém rejeita o profeta Filipe, ele vive uma vida pecaminosa. Fica aproximar sua mulher por trás, como um animal. Fica colocar a sua boca nos seus da sua mulher, como um bebê. Aproxima a sua mulher, estando ele em menstruação. Você vê? Enquanto que Filipe, pela revelação que ele recebeu de Deus, disse que um cristão não pode aproximar da sua mulher na noite do sábado e ir adorar a Deus no domingo. Um cristão não pode aproximar-se da sua mulher, ele estando às costas e a sua mulher estando em cima dele. Um cristão não pode colocar a sua língua nas partes íntimas de uma mulher. Um cristão não pode aproximar-se da sua mulher por trás. Um cristão é puro e a sua adoração é pura. Você vê? E Filipe diz que, por exemplo, eu não posso aproximar-me da minha mulher na noite de sábado e ir adorar a Deus ao domingo. Mas estes religiosos, os membros dessas igrejas, têm transgredido tudo isto. Têm vivido contrariamente aos mandamentos que Deus deu para esta geração. É devido ao pecado e às igrejas que Deus tem chicoteado a terra hoje com esta pandemia do coronavírus. E o profeta Filipe foi bem claro na sua revelação. Ele disse que se os médicos, os cientistas, encontrarem o remédio desta doença, saiba que Deus, um outro momento ou outro, poderá levantar outra doença mais perigosa do que o coronavírus, enquanto as pessoas permanecerem católicos, protestantes, evangélicos e plenamistas, enquanto as pessoas tiverem a viver uma vida pecaminosa. Qual é a solução do coronavírus? Qual é a cura do coronavírus? A maior cura, a maior solução do coronavírus é você parar de aproximar tua mulher por trás. É você
parar de colocar a tua língua no sexo do seu cônjuge. É você parar de aproximar a tua mulher por trás como um animal. É você parar de colocar a tua boca no seio da tua mulher como um bebê. É você parar de aproximar a tua mulher ela estando em menstruação. É você parar de ser católico, ser protestante, ser evangélico, ser brenamista, ser membro de qualquer religião. Se você é um filho de Deus, você não pode ser membro de uma religião. Deus não pode ser membro de uma religião, uma denominação religiosa, membro de missões ou ministério. Um filho de Deus não pode ser religioso. Um filho de Deus é filho de Deus. Ele é seguidor de um profeta de Deus. E um profeta de Deus não vem fundar uma religião. Não vem abrir uma denominação religiosa. Não vem fundar uma seita. Os seguidores do profeta de Deus, as suas reuniões para adorar o verdadeiro Deus, não consistem em reuniões de pessoas. Você vê? A verdadeira adoração não é necessariamente ser em reuniões de pessoas. O verdadeiro cristianismo é um modo de vida. Todos que seguem o cristianismo como uma religião são filhos do diabo. Todos os membros de uma igreja cristã são filhos do diabo. Todos os membros de uma igreja muçulmana são filhos do diabo. Todos os membros de qualquer igreja são filhos do diabo. Se você é um filho de Deus, tu vas abandonar a religião. Tu vas abandonar essas igrejas, porque elas são purgatórios e reis de Satanás para poderem ver as almas para o inferno. O verdadeiro cristianismo, Caco Filipe diz que não é uma religião, mas um modo de vida. Você viverá no modo de vida. Você não vai aproximar a tua mulher por trás. Você não vai colocar a tua língua no sexo da sua mulher. Você terá um modo de vida segundo o que Deus tem revelado no livro do profeta Caco Filipe. Hoje, o mundo vive contrariamente à revelação que Deus deu ao profeta Caco Filipe. São muitas revelações. Não é somente esta, não. São milhares de mensagens. E você pode obter todas essas mensagens no teu telefone, aproveitando este tempo de confinamento. Vai no Play Store ou no App Store. Se o teu telefone for um Android, vai no Play Store. Se for iPhone, vai no App Store. Procura por Profeta Caco Filipe. Instala o aplicativo Profeta Caco Filipe, entre parênteses, oficial. Leia a sua mensagem. Leia você mesmo. Você faz revelação, mandamento de Deus para o nosso tempo. Você vê que realmente é mesmo por causa das igrejas e o pecado que Deus enviou o coronavírus. Você compreenderás que você viveu um tempo fora da vontade de Deus, que você vivia pecaminosamente diante de Deus e você não sabia. Você vê, amados companheiros de terra, hoje as igrejas estão em silêncio. O coronavírus surpreendeu as igrejas, porque eles não sabiam. Mas para todos que seguem Caco Filipe, já sabiam desde há 18 anos atrás que o tempo em que nós vivemos viria na terra. Mesmo se vocês são filhos de Deus que me escutam, neste tempo de confinamento em que Deus está chicoteando o mundo, se você deve se santificar, deves procurar se santificar. Durante todo esse tempo de confinamento, não podes aproximar tua mulher. Não é jejum, oração, não. A verdadeira santificação hoje, neste momento de confinamento, é você não aproximar a tua mulher, até com que esta pandemia dissolva da terra. Mas se vocês continuarem a ser católicos, protestantes, evangélicos e brenamistas, mesmo dessas igrejas, Deus levantará uma outra doença nuclear, pior, mais pesada que o coronavírus. Oh, amados companheiros de terra, os vossos pastores foram surdos durante anos à revelação que Deus tem dado ao profeta Caco Filipe. Eles têm vivido uma vida contrária à revelação que Deus tem dado ao profeta Caco Filipe. Eles vos esconderam de que é um profeta que está condenado ao pecado duramente. Um profeta que trouxe santidade na terra. Eles vos esconderam isto
Porque os vossos pastores vivem uma vida imunda nas suas casas. Os vossos pastores colocam a sua língua no sexo da mamã pastora, a mulher dele, e eles não confessam publicamente. Os vossos pastores colocam a sua boca nas costas da mamã pastora, da mulher dele, e não confessam publicamente. Os vossos pastores, eles aproximam as suas mulheres brutais como animais. Eles não confessam. Os vossos pastores, numa noite, aproximam mais de 2 vezes a sua mulher. Eles não confessam. Que a Conflip diz que um homem não pode aproximar sua mulher mais de 2 vezes por dia. Somente uma vez. Toda pessoa que aproxima sua mulher mais de 2 vezes numa noite deve confessar publicamente. Um homem não pode aproximar sua mulher mais de 3 vezes na semana. Toda pessoa que faz isso aqui deve confessar publicamente. Se não confessar, é a prova que ele é um filho do diabo, Satanás. Por que vocês pessoas rejeitam o profeta Carlos Filipe? É porque eles sabem que o que eles fazem não é bom. Eles vivem uma vida pecaminosa em suas casas. Eles vivem uma vida imunda em suas casas. Eles têm vídeos impuros nos seus telefones. Têm vídeos impuros nos seus computadores. Assistem filmes de sexo nos seus quartos com as suas mamã pastora, com as suas mulheres. Essas pessoas violam fiéis nas igrejas. Essas pessoas têm amantes. Essas pessoas amam dinheiro. Vivem pelo dinheiro. Pelo dinheiro. Você vê? Pastor da igreja que se diz ser servo de Deus, enquanto servo de Deus, Satanás, servo do diabo. Para ir pregar em um outro lugar, tem que pagar. Tem que lhe pagar. Essas músicas gospel que vocês ouvem é música do inferno, é música do diabo. O Bambino é um grande demônio, Cassiano é uma grande demônia, Irmã Sofia é uma grande demônia, Ludmila Ferber é uma grande demônia. Todos os cantores de música gospel das igrejas são demônios, são filhos do diabo. Você vê, esses cantores de música gospel, para cantar em algum lugar, tem que lhes pagar. Vendem disco na igreja, mas dizem que é para santificar o povo. Vendem Bíblia, mas falam que a Bíblia é a palavra de Deus. Como é possível você vender a palavra de Deus? É negócio. Vocês religiosos, não importa qual é a tua igreja é uma empresa. A tua igreja vende Bíblia. Vende Bíblia. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Não é possível vender a palavra de Deus? Se a Bíblia é a palavra de Deus, você está vendendo a palavra de Deus? Oh, filhos da serpente, raças de víboras, túmulos branqueados. Até quando vocês poderão permanecer sendo católicos? Até quando vocês permanecerão sendo protestantes ou evangélicos ou brananistas? Até quando vocês vão permanecer nas vossas igrejas? Parem de ser católico. Jesus Cristo não morreu na cruz para que você seja católico. Jesus Cristo não morreu na cruz para que você seja evangélico. Jesus Cristo não morreu para que você seja pentecostal. Jesus Cristo não morreu na cruz para você ser membro de uma igreja ou uma religião. Oh, raças de víboras. Parem de ser membro de vossas igrejas. Saiam das vossas igrejas. Se Jesus vier hoje, a que igreja é que ele irá? Na terra há milhares de igrejas, meu Deus. Até dá medo. Cada esquina é igreja. Cada bairro é igreja. No mesmo bairro, 5 igrejas. 4 igrejas. Você não está a ver que as igrejas servem ao diabo? Não está a ver que o nome de Jesus Cristo está a dar mais dinheiro até do que você ir estudar? Não está a ver que o nome de Jesus Cristo dá muito dinheiro? Tem até barriga bem grande. Comprarem aviões, grandes casas, grandes carros, assim em diante, ou andar nos corpos de terra. Não sejam de surdos. O coronavírus é um chicote de Deus. É Deus que anda chicotear a humanidade. É Deus que anda chicotear o mundo por causa das igrejas e do pecado. Esses membros da igreja costumam aproximar suas mulheres só numa noite, 2, 3, 4 vezes. Mas é pastor. Mas diz que é filho de Deus. Numa noite, vai aproximar sua mulher mais de 2 vezes. Enquanto que Deus condena isso. Pastores
colocam a sua língua no sexo das suas mulheres. Não confessam publicamente. A confissão auricular é do diabo. Toda pessoa que confessa os seus pecados a um pastor, a um bispo, a um padre, a um sacerdote, é um demônio. A confissão deve ser pública. Não importa o que você fez. Não importa qual é o pecado. Deve ser publicamente, diante de todos. Se você se masturbou, deves dizer diante de toda a igreja: irmãos e irmãs, peço perdão a Deus. Peço perdão aos seus santos santos. Peço perdão a vocês. Eu não sou digno de ser chamado de irmão. Eu me masturbei. Oh, filhos do diabo. Vocês têm feito isso? Vocês têm confessado o vosso pecado? Vocês vão nos vossos templos, vão lá, ficam ajoelhar. Oh, Jesus, perdoa-me. Mas tem aí fingido de orar, de brincadeira. Chega a pensar que Deus está a vos perdoar. Vocês brincam com o nome de Deus. Vocês estão a blasfemar o nome de Deus. Vocês são demônios. Vocês são filhos do diabo, Satanás. São filhos da serpente. É por isso rejeitam o profeta que fica com Filipe. Porque vocês fazem coisas impuras. Vocês se masturbam. Vocês são masturbadores. Você que dorme com uma mulher que não lhe dotou, todo homem que dorme com uma mulher que não pagou o dobro, segundo Gênesis capítulo 25, vive contrariamente à vontade de Deus, vive em prostituição. Vive em prostituição. Você pode casar, não existe casamento da igreja. Qual é o casamento da igreja? Casamento da igreja que é a invenção do diabo. Não existe nenhuma parte do casamento da igreja. Isso é do diabo. O diabo modernizou. Reggae santificado. Kuduro santificado. Funk santificado. Oh, filhos do diabo. Não conseguem ver que o coronavírus é um chicote de Deus por causa das igrejas e o pecado. Homem está casado com homem. Como é possível, meu Deus? Homem casar com homem. Mulher casar com mulher. Países estão a legalizar a homossexualidade. Como é possível? Mulher está casando com cão, com animal. Como é possível isto? Vamos discutir essa geração. Homem colocar língua no sexo da sua mulher. Como Deus nos escutou muito com coronavírus. Mulher subir por cima do homem no ato sexual. É pecado. É abominável. Deus condena isso também com Filipe. Vocês merecem mais que o coronavírus. Oh, raças de víboras. Para de ser católico. Para de ser protestante. Para de ser evangélico. Jesus Cristo não morreu na cruz para que você seja membro de uma igreja. Oh, filhos do diabo. Qual é a igreja que Jesus enviou? Na Bíblia, quando vocês abrem a Bíblia, veem Isaías, Jeremias, Abacuque, Malaquias, Sofonias, é nome da igreja? É nome do profeta ou igreja? Deus envia o profeta. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Onde está o lugar para as igrejas? Em que geração, em que ano Deus enviou a igreja? Igreja é comércio. Todas as igrejas do mundo são comércio. Mesmo aquelas que não vão abrir. Um filho de Deus não deve ser membro de uma igreja. Deve ficar em casa, seguindo o Caco Filipe. Aos domingos não deve ir numa igreja. Deve ficar em casa, lendo o livro do Caco Filipe. Todos os membros de igrejas são inimigos de Deus na terra. Você não deve ser membro de uma igreja. Você é culpado por coronavírus na terra, por esta pandemia. Esses pastores são grandes bandidos. Gostam muito de dinheiro. Dinheiro é o seu Deus. Mateus capítulo 6 diz que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Vous voyez? É assim que se diz em francês. Com quem diz? Vocês venham. Cuidado, amado companheiro de terra. Tenham misericórdia. Oh! Geração incrédula. Vocês, líderes religiosos, as vossas nações, as de homossexuais, mas vocês não dizem nada. Vocês
que têm assistido esses cantores que vão essas cantoras que vão cantar com seminuas, vão cantar nuas, mostrar suas xuxas, mostrar seu sexo no palco, é devido a esse pecado. Vocês vivem uma vida pecaminosa. Os cantores desse mundo, qualquer tipo de música, são demônio. De kuduro, de não sei mais quanto, funk, kizomba, uauê, não sei mais, não sei até essas coisas. Todos são demônios. Apresentadoras de televisão seminuas. O mundo está a estragar. Apresentadoras de televisão a mostrar seu peito, sua tatuagem. O que é isso? Como é possível Deus não destruir o mundo com esta pandemia? Essa geração é pecaminosa. Essa geração é perversa. Chama Edir Macedo como um servo de Deus. Chama Simão Lutumba como um servo de Deus. Chama Papa como um servo de Deus. Chama Vladimir Santiago como um servo de Deus. Chama Marcos Fernando como um servo de Deus. Chama líder de uma igreja como um servo de Deus. Como é que o fundador de uma religião vai ser servo de Deus? Como é que o fundador de uma igreja vai ser servo de Deus? Se aquela igreja é empresa. Igreja é empresa, papá. Religião é empresa. É empresa, está dando muito dinheiro. O capital inicial é o nome de Jesus e a Bíblia. Eles vão num curandeiro, conseguem um espírito de cura, com a Bíblia em suas mãos, o nome de Jesus na sua boca. Oh, amado, Jesus te ama. Jesus vai mudar a tua vida. Jesus vai fazer não sei o quê. Ele te cura. Oh, você vai ter Jesus. Sem saber que é um curandeiro moderno. Oh, amado companheiro de terra. Não está vendo mesmo que vocês não procuram Deus pela salvação? Vocês procuram Deus pela cura. Vocês não procuram Deus pela vida eterna. Vocês não se preocupem como será a vossa vida após esta terra. A vossa preocupação aqui na terra é o momento. Querem dinheiro, querem multiplicar dinheiro, querem ser promovidos no trabalho, querem não sei o quê, querem filhos, não querem ficar sem filho também. Não querem ficar sem trabalhar. E como é que esses charlatões não vão aparecer mesmo ali para poder vos seduzir? Hoje mesmo, se alguém segue esse Vladimir Santiago, Edir Macedo, Tibi Joshua, Benedito, é por causa de quê? É por causa daquela seleção que eles chamam de milagres. Só. Ninguém segue Caco Felipe, porque Caco Felipe só tem palavra de santidade. Vai te falar, não faz isso. Não se aproxima de uma mulher assim. Meu Deus, eu vou ser avô. Isso tudo. É por isso que vocês fogem. É por isso fogem. Fogem porque Caco Felipe trouxe santidade na terra. Ao ponto que pastores estão a fugir. Eu já batizei tantos pastores em diferentes países de língua portuguesa. Tantas pessoas em diferentes países de língua portuguesa. Angola, Moçambique, São Tomé, Cabo Verde, em diferentes lugares. Batizei muitas pessoas, mas os pastores têm recuado por causa das suas vidas impuras. Há pastores que o filho da mulher do seu melhor amigo não é filho do seu melhor amigo, é filho dele. Eles rejeitam Caco Felipe porque na mesa de Caco Felipe, quando você tem vidas ocultas do passado, você vai ter que se colocar em ordem antes de vir. Esse pastor, eu lhe pedi para que ele pudesse ir informar o seu melhor amigo e lhe pedir perdão. Ele falou, não, vão me matar? Eu lhe falei, mamado, esse é o caminho estreito que Jesus disse. Ou você segue, ou você vai ao inferno. Ele preferiu ir ao inferno. E hoje é pastor, o nosso é pastor, com seus fiéis. Esses fiéis estão a lhe seguir como animais. Eu a mesmíssima coisa como vocês. E ele não é o único. Quantos esses pastores têm vidas ocultas? Dormem com as suas servas que ficam em casa. Vai perguntar na irmã pastora. Elas sabem. Sabe, às vezes quando está a dormir, não está comendo, não está na cama. Quando ela vai, ela não das meninas. Ela fala, o quê? Ah, não. Vim só aqui buscar algo. Esses são bandidos. São filhos do diabo Satanás, amado. Para de ser católico. Jesus Cristo não morreu na cruz para você ser membro de uma igreja. Deus nunca pediu para que ninguém para se converter numa religião.
É vocês que estão se convertendo numa religião voluntariamente aqui na Terra. Mas Deus nunca mandou ninguém se converter numa religião. Podem abrir a Bíblia, de Gênesis até o Apocalipse. Verás que Deus nunca mandou ninguém se converter numa religião. Então é mesmo só os filhos do diabo, os homens aqui na terra, que voluntariamente estão a se disponibilizar em seguir uma religião. Só acabou. A expansão de uma religião nunca será a meta do Filho de Deus. Deus sempre pediu-nos para confiarmos em Deus e nos seus profetas. Segundo as Crônicas 20:20. Credes em Deus, sereis estabelecido. Crede nos seus profetas e prosperarás. Essa prosperidade não é prosperidade material, não. Não é você ter carro, comida, roupa, casa, não. É prosperidade espiritual. Você vai prosperar, terá vitória sobre o espírito de masturbação, terás a vitória sobre pensamentos impuros, terás a vitória de espírito de sexo. Não vai mais dormir a sonhar a fazer sexo à noite conforme também teu sonho. Vocês dormem. De repente, ao dormir, uma força vem sobre vocês, vos imobiliza. Vocês não conseguem mexer uma parte do vosso corpo. O que é isso? É a prova que a tua alma está no inferno. Você que sonha a fazer relação sexual à noite com uma mulher, ou com a tua mulher, ou com um homem que você não conhece, ou com uma mulher que você não conhece. O que é isso? É a prova que a tua alma está no inferno. Teu pastor tem os mesmos sonhos, tem os mesmos pesadelos. Vocês, homens, jovens que me escutam, os masturbadores, vocês masturbam-se, mas são evangélicos. Dizem que são Jesus, sou Jesus. Onde é que está o vosso Jesus? Que o diabo, Satanás, que vocês adoram, pensam que é o verdadeiro Jesus. Onde é que ele está hoje? Vocês não jejuaram já? Não fizeram um jejum nacional? Por que você Jesus não vos respondeu? Porque o demônio, o Filipe tem vos dito durante anos que vocês servem e adoram o diabo, Satanás, em nome de Jesus. Agora, duvidavam. Agora, está onde ele? Não oraram. Pastor Tiago da Silva, do Brasil. O Brasil não convocou um jejum nacional com todos os líderes religiosos no dia 5 de abril. Não é isso, Pastor Tiago. Sim, com certeza. Exatamente o que aconteceu no Brasil. Né? Tá vendo? Convocaram um jejum nacional no dia 5 de abril. Mas depois de 10 dias, no dia 15 de abril, os jornais disseram que houve uma catástrofe. Os números de condenamentos duplicaram. Os números de mortes duplicaram para provar que o Jesus que vocês adoram é um demônio. É um dos demônios daquelas terças partes dos anjos. Cada igreja tem um demônio. A Bíblia nos diz em Apocalipse 12 que uma terça parte dos anjos caiu na terra. E cada um desses anjos está sobre um líder religioso. Cada líder religioso é possuído por um desses anjos caídos. Esses anjos caídos não têm força, são impotentes contra o coronavírus. O coronavírus está lhes rindo na cara. Não tem poder. Marcos Feliciano, Edir Macedo, Vladimir Santiago, Cília Malafaia, tantos líderes do Brasil se juntaram. Eles a falarem, vamos orar para a libertação do Brasil. Não sei mais quanto, que não falar aí aqueles teatros. Eu quando assisti só estava a lhes rir. Orem mesmo muito alto. Ou eles oraram, oraram, cagaram, se urinaram, pularam, batendo o pé no chão. Nenhum Jesus dele lhes ouviu, porque Jesus dele é demônio, é cabrito, é um filho do diabo. Vosso Jesus é demônio. Vocês evangélicos, vocês servem o diabo em nome de Jesus. O verdadeiro Jesus é o Deus Todo-Poderoso que enviou Cacó Filipe. É o Deus Todo-Poderoso que enviou Cacó Filipe. Vocês, agora vocês chamam Jesus, é um demônio. Lê Mateus capítulo 7, versículo 21 a 22. Você verás que a Bíblia diz:
No último dia, muitos dirão: Senhor, em teu nome nós profetizamos. Senhor, em teu nome nós curamos. Senhor, foi em teu nome que nós expulsamos os demônios. Senhor, foi em teu nome que nós fizemos aracolar. Jesus dir-lhes: apartai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade na terra. Quem está a fazer as coisas em nome de Jesus hoje na terra? Quem está a curar em nome de Jesus? Quem está fazendo tudo em nome de Jesus? Vocês tudo que falam, não é só Jesus, 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 Jesus. É quem é. E não, quem tem que de Mateus 7, 21 a 22? São vocês que os chamam vosso deuses de Jesus, ou nós que cremos no verdadeiro Jesus que escolheu todo tipo com Filipe e que pregamos com Filipe ao mundo inteiro? Quem tem pegado Jesus ao mundo? Jesus como um demônio, é quem é? Não é vocês? A palavra que você está a ouvir é Jesus Cristo em palavra, o verdadeiro Jesus. Nós não pegamos Jesus de falar Jesus, Jesus, não. É palavra. Toda a mensagem que eu Filipe é palavra. De falar, não aproxima a tua mulher mais de 3 vezes na semana. Isso é Jesus. Jesus é palavra. Jesus não é nome. Não, esse vosso nome de Jesus é um demônio. Vocês adoram um demônio em nome de Jesus. Em Angola também jejuaram. Jejuaram já muito. Passaram embora a fome. Eu a comer bem. Meu irmão. Irmão Tiago. Eu comi um bom prato. Comi. Fiquei bem repleto. Bebi muita água. Fiquei muito feliz. Eles já jejuaram. Passou depois de 10 dias também com fome no Brasil. 5 casos mais positivos. E ainda não é o tempo da África. E eles não sabem disso. Isso, por quê? O anjo da morte passou na Ásia. Como a Bíblia diz, como o relâmpago sai do Oriente para o Ocidente, que se serve a vinda do Filho do Homem. 2 primeiros visitou a Ásia, por o Paulo e os outros poderes da Bíblia. Depois 2 visitou a Europa, por o John Wesley, Martin Lutero, John Russell e os outros. Depois 2 visitou a América, por William Branham. Depois 2 visitou a África, que é agora, por Teco Filipe. Então, essa doença está fazendo a mesma trajetória. Primeiro, Ásia. Deus chicoteou. Orando a Deus de Buda, orando a Deus de não sei mais qual, ninguém lhes ouviu. Deus lhe matou todos eles, como no tempo de Sodoma e Gomorra. Os juízos de Deus são bonitos. Deus acabou de chicotear, foi na Europa. Chicoteou, paporou, nada. Lá mesmo em Roma, na própria Itália, chicote com os papas. Mataram muitos papas, porque eles são os malignos, os demônios. Papas todos morreram. O Alexandre não fez nada. Papa, aí no tempo da Páscoa, ficou aí na praça sozinho, a falar com as moscas e com o vento e com as pombas. Deus chicoteou na Europa. Agora Deus está chicoteando na América. Esse é o tempo da América que Deus está chicoteando. Quando Deus acabar de escutar na América, será a África. E vocês não sabem isso. Por que não sabem isso? Porque não leem o livro do profeta Caco Filipe. Vocês rejeitam, enquanto o livro é gratuito. É só ir no Play Store, procurar por profeta Caco Filipe. Instalar o aplicativo do profeta Caco Filipe, tem oficial. E ler, é tudo. É gratuito. Vai aprender muita coisa. Vai aprender que tu precisa de demônio. Nunca mais vai ir na tua igreja. Vai aprender que para ser um filho de Deus não é para ser membro da igreja, mas é para seguir o Deus, Espírito e a verdade. Amados companheiros de terra, não sejais surdos às minhas palavras. Nós estamos com todo amor a anunciar-vos essa boa nova. Anunciar-vos Caco Filipe como o único verdadeiro profeta do único verdadeiro Jesus Cristo, o Criador dos céus e a terra. Pastor Tiago da Silva de Oliveira, aí o nosso pastor do lado do Brasil. As tuas últimas palavras para terminarmos aqui a nossa live. Amém, apóstolo. É exatamente tudo isso que o apóstolo tem falado aí, né? E eles jejuaram, fizeram todo tipo de coisa. O engraçado é que as pessoas, quando eles querem buscar Deus, eles vão nessas falsas versões de Bíblia, ao invés deles, sendo que a Bíblia tudo aponta para o profeta vivo, né? Mas não, eles pegam a Bíblia com essas versões falsas, ao invés deles olharem para aquilo que a Bíblia está apontando, que é um profeta vivo, não, eles vão ser membros de uma igreja. Então, a Bíblia hoje, ela tem apenas produzido o quê?
católicos, protestantes, evangélicos, brunamistas. E diante dessa doença aí, né, hoje, não adianta querer falar qual é o pecado que essas igrejas querem pregar sobre o pecado, porque o pecado hoje é exatamente esse que o apóstolo disse. São os pecados que o profeta mensageiro hoje estabeleceu sobre a terra. Não é os pecados das igrejas católicas, protestantes, evangélicas que eles têm anunciado, mas os pecados que o profeta tem trazido sobre a terra, né? É aquilo novo, é um novo evangelho hoje que as pessoas têm que ficar atento. E as pessoas, diante dessa doença, o que eles estão fazendo? Em vez deles correrem para a parte seca, sólida, que é o profeta, não. Eles estão correndo para a lama, e se afundando cada vez na lama, até morrerem. E você vê que em Cacô, capítulo 6, versículo 25 em diante até o 28, o profeta prega sobre a marca da besta, né? E o profeta diz que a marca da besta hoje é todo o espírito católico, protestante, evangélico, brunamista que a pessoa recebe. E quando ele recebe aquilo está na sua testa, na sua mente. E na mão direita é quando ele se torna um missionário, um pastor, um reverendo dessas igrejas e passa a trabalhar para essas igrejas. Então, o que acontece? Se a pessoa pega o coronavírus e ele morre dentro de uma igreja católica, protestante, evangélica, brunamista, ele irá ao inferno, porque ele morreu com a marca da besta em sua testa, que é a igreja a qual ele pertencia, a religião a qual ele pertencia, né? Então, para encerrar essa live, eu queria deixar essa mensagem, apóstolo, para todos os habitantes da terra, que eles fossem humildes e deixassem ouvir a Deus pelo menos uma vez na vida, eles buscassem, porque o Senhor Jesus Cristo, que é o bom pastor, ele disse, eu sou o bom pastor. As ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Agora, veja bem, para ouvir a voz de Deus, é só através da boca de Deus. E a boca de Deus nós sabemos que significa Nabi. Nabi significa profeta. Então, o profeta, ele é a boca de Deus na terra. Não tem como você ouvir o bom pastor hoje, reconhecer a voz do bom pastor hoje, a não ser através do profeta mensageiro, né? E engraçado que as pessoas, os filhos do diabo, eles vão cada vez se sujando mais, porque com um tempo de pandemia desse, Deus enviando um profeta, anunciando, dando a solução do problema, né? Que é abandonar todos esses pecados que o apóstolo acabou de dizer, abandonar essas falsas igrejas, essas falsas religiões, ao invés deles fazerem isso, eles estão a criticar o profeta. Eu vejo pessoas ainda fazendo caricaturas do profeta Cacô Felipe na internet. Eu vejo pessoas ridicularizando, chamando ele de demônio, de falso profeta, né? E você vê. E as pessoas estão morrendo marcadas na sua testa, né? Quando uma pessoa morre católico, ele morre escrito na sua testa. Eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou brunamista, eu sou... A religião não está ali marcado. Então, você vê, Deus tem mandado esse chicote sobre a terra, chicoteando todos eles aí, é como o apóstolo disse aí, o Papa sozinho na Praça de Roma, eu nunca tinha visto isso na história da minha vida, né? Eu estou com 39 anos de idade, nunca tinha visto acontecer um fato assim. Eu nunca tinha visto ainda a justiça de Deus sobre a terra e nós estamos presenciando isso hoje. Então, eu queria deixar as pessoas que, não existe igrejas sobre a terra. Existe uma verdadeira igreja, e a verdadeira igreja é aquela que está em torno da mensagem profética do seu dia, é aquela que está acompanhando o profeta que Jesus Cristo enviou. Se você quiser ouvir Jesus Cristo hoje, você não vai conseguir ouvir Jesus através da Bíblia. A Bíblia não tem boca. Se a Bíblia tivesse uma boca para falar, a primeira coisa que a Bíblia falaria era para que acabasse com essas igrejas, né? Mas você vê, então, que hoje as pessoas estão aí cada vez se afundando mais na lama, né? E com essa quarentena, as pessoas em casa, hoje as pessoas agora nessa quarentena, eles têm tempo para poder buscar a verdade, vai na internet, abaixa o aplicativo do profeta Cacô Felipe aí, leia o livro do profeta, mas não, eles preferem, hoje os cantores gospel estão fazendo live, hoje os cantores sertanejo, de funk, tudo fazendo live, e as pessoas eles estão cada vez mais se aproximando por isso, né? Ao invés de buscar a salvação. Então, é exatamente isso. O coronavírus está aí como um chicote de Deus sobre a terra, e como Deus tem dito aí, feito em todas as gerações passadas, civilizações passadas, Deus destruiu todas as civilizações que fizeram prática da adoração desses falsos deuses aí, né? Porque só há um Deus no céu. Só há um Deus no céu, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual envia o seu profeta na terra. Mas nessa atmosfera que nós vivemos aqui, existem vários deuses hoje, e as pessoas estão sentadas dentro das igrejas, ajoelhando, adorando esses falsos deuses, e Deus não, é uma coisa que Deus não aceita
e Deus está aí. É como disse, o cientista pode achar a cura para essa doença, mas doenças piores virão, porque essas pessoas não tomam jeito, eles não se colocam na posição de filhos de Deus, eles preferem ser filhos do diabo e continuarem dentro desse sistema religioso. Então eu quero deixar essa mensagem, para as pessoas terem um pouco de humildade no coração e buscar essa mensagem profética aí, que está de graça, que tudo que aquilo que vem de graça nós damos para as pessoas, que é hoje as palavras de vida eterna, que é o livro do profeta Cacô Felipe, né? Deus abençoe aí o pastor Tiago da Silva, do lado do Brasil. E Deus abençoe também você que tiveste a oportunidade e a essa tamanha graça em poder acompanhar esta live que nós preparamos para vocês todos os dias, de segunda a segunda. Eu estou em direto por dia mais de 3, 4 vezes para poder mesmo esmiuçar diferentes temas que o mundo inteiro precisa saber. Porque os pastores agora já não tem mais como vos prender. Vocês estão em casa. Vocês têm que tomar vossas decisões por vocês mesmos. Já não mais o pastor pode falar que não ouve que com o Felipe é falso. Então o pastor tem medo. Você descubra o quanto você viveu em perversidade, enquanto você viveu em pecado e você lhe abandona. Porque nas igrejas você não esquece um cliente e o vosso pecado é como mercadoria. O vosso pecado, as vossas preocupações é como mercadoria. Eles comercializam as vossas preocupações e os vossos pecados. É isso que vocês não sabem. Então, amados companheiros da terra, eu vou colocar um texto aí na tela. Eu penso que já veio. Para vocês meditarem. Meditarem mesmo. No término desta live. Vamos estar a poder ver. Diz que se realmente entendemos o que a Bíblia diz, o que os profetas disseram, devemos ser humildes. E humildemente reconhecer que somos pó. Que não somos nada. Devemos reconhecer que Deus é soberano. E Ele faz o que Ele quiser. Se Ele quiser escolher o nosso escravo para falar para nós, mesmo se Ele quiser escolher o nosso inimigo para falar para nós, a nossa oração será: Senhor, qualquer que seja a pessoa por quem você falará, faça com que eu o ouço. Faça com que eu não vá ao inferno. É isto que deve ser a oração de qualquer filho de Deus hoje aqui na terra. Então, amado companheiro de terra, e você que pode ouvir, amado companheiro de terra, a tua oração tem que ser: Senhor, qualquer que seja a pessoa a quem tu enviares, faça com que eu a reconheça. Essa é a oração de qualquer filho de Deus. E depois Deus abrirá os teus olhos para que você possa reconhecer o que Ele está a fazer. É Deus que pode abrir os nossos olhos para podermos reconhecer se Cacô Felipe é realmente um verdadeiro profeta ou não. Nenhuma sabedoria, nenhuma inteligência humana pode fazer compreender se Cacô Felipe é verdadeiro ou não. Neste tempo de confinamento, há muito tempo para todo mundo. Vão no Play Store, no App Store. Se for Android, vai no Play Store. Se for iPhone, vai no App Store. Procura por o profeta Cacô Felipe. Instala o seu aplicativo que está independente, profeta Cacô Felipe independente oficial. Instala mesmo. Até ele tem mais de 100 pregações escritas e áudio. Leia ou ouça. Depois de você ler e ouvir, vai ter tuas próprias conclusões. Já não é mais ter conclusão dos outros, mas terás as tuas próprias conclusões. E é isto que nós gostaríamos que eu gostaria de dizer nas minhas últimas palavras. Deus vos abençoe mais uma vez e Deus abençoe o precioso pastor Tiago da Silva do Brasil. Amém. Amém. Amém.